Faça já o seu cartão, 3013-2550, Solomed Maringá. 12h24, vamos ouvir o que a vereadora ou ex-vereadora Cris Lauer diz sobre a sua cassação. Segundo ela, essa é a verdade por trás da sua cassação. A gente vai ouvir o que ela tem a dizer a partir de agora. Márcio Gomes conversou com ela nessa entrevista que é exclusiva para nossa equipe e você fica sabendo agora. Muito bem, vamos falar sobre o assunto mais comentado da cidade de Maringá, que foi a cassação da vereadora Cris Lauer. Ela está aqui do nosso lado para participar da programação da Pinga Fogo FM. Como foram essas últimas horas, vereadora? Já eu vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero saber como que a senhora está, como que a senhora recebeu essa notícia sobre a sua cassação. Márcio, primeiro quero agradecer vocês, a equipe Pinga Fogo, sempre muito ético. Vocês, desde o começo, os 90 dias de processo, não tem passar pano para a Cris, vocês são muito éticos no que vocês falam ali, não é só sobre o meu assunto. Ainda está, né, com a marca olheira, né, sem dormir, o choro entalado, engasgado, chorei muito, porque é a injustiça que rasga a nossa pele. A dor que eu sinto é da injustiça. Não tem crime cometido, né, para isso daí, mas ainda estou me restabelecendo. Estou com nó na garganta, né, porque não é fácil você ver sendo apunhalada realmente, né, escorraçada de um lugar, amando de um só. A senhora disse agora há pouco numa entrevista coletiva que a senhora tem a certeza de perseguição política. Então, a senhora não acredita que eles analisaram os fatos do processo e sim foi uma escolha política a sua cassação? Olha, eu poderia até falar que a maioria, eu acredito, ou grande parte, nem leu do que se tratava. Votou porque teve uma ordem, que foi exatamente isso, eu sei o que eu estou falando. Não sabe nem do que foi, ontem mesmo na leitura, né, não estavam conversando, eu vi que até, né, presidente me falaram que chamou a atenção, o povo conversando, então não estavam nem prestando atenção. Né? Votaram por uma ordem, é total perseguição política. A senhora disse a escolha de um. Foi a escolha de uma pessoa que definiu o seu futuro? O Ricardo Barros é toda a cabeça, né, por trás de tudo isso. É o que detém esse. Muita gente acha. O Mário Socal. O Mário Socal tem essa rixa Cris Lauer e Mário Socal, mas ele seria um voto, né? E ele até hoje ele já não é nem persona. É persona não grata até no PP. Quanto mais eles conseguirem se afastar do Mário Socal, se livrarem a palavra, vai ser melhor. Mas o Ricardo Barros, sim, porque ele que tem a base dele. Ontem nós vimos, são 21 vereadores. 21. Apesar de ter 20 votos, foi 21. Né? Porque a patriota, da líder dos patriotas de Maringá, votou sim a meu favor, mas votou no silêncio também, né? Então não podia. Pediu autorização, parece que fica uma coisa assim. Ricardo, vou me sujar com o meu povo, posso votar, mas eu voto quietinha. Foi isso que aconteceu. Então, ou seja, Ricardo Barros tem 21 vereadores na Câmara de Maringá. Isso é muito sério, ao que a senhora disse. Semana passada eu cheguei a noticiar aqui, ou no começo dessa semana, que a senhora até teria se reunido com o deputado Ricardo Barros. A assessoria dele não confirmou, a sua assessoria no primeiro momento não confirmou, mas agora a senhora acabou de dizer na coletiva que a senhora realmente esteve com ele. Teve alguma negociação com o deputado? Não, estive com ele na sexta-feira, cheguei de surpresa lá no Posto Ipiranga. Eu entendi o porquê que é o Posto Ipiranga, né? É o que chamam o escritório do Ricardo Barros, porque realmente lá acontece de tudo. A única coisa que eu falei, Ricardo, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Eu posso ser uma aliada do prefeito, não base, não era isso não. Eu falei, eu posso caminhar com o prefeito. Quando eu ver alguma coisa errada, eu posso dosar o meu, porque eu sou, né, daquela ânsia de querer a coisa para agora. Eu falei, eu sei o que o teu irmão está passando na prefeitura, com a herança que herdou. Então, assim, a única coisa realmente, Márcio, eu falei assim, eu posso ser uma pessoa, tentar ser mais tranquila na questão. Ser menos querer na hora aquilo ali, né, cobrando o prefeito. Eu falei, eu posso cobrar de outra forma. Né, com o Ulisses não tinha jeito, a outra gestão era a derradeira de Maringá. Eu falei só que algumas votações de vocês, eu não vou conseguir nunca acompanhar. Eu falei, eu não vou conseguir nunca ser sua base, porque eu não consigo, algumas votações, votar a favor. Eu falei, mas posso moderar no meu texto? Foi a única coisa que foi falado assim.
E mesmo assim não teve conversa com ele? Não, a resposta dele, para mim, foi muito clara, do Ricardo Barros. Cris, o problema, você não cometeu nenhum crime, teu problema não é ser vereadora. É que a minha base, os meus 4 deputados e os meus vereadores da base, você está incomodando para 2026. Ele falou. Então, assim, tudo que eu colocasse, né, ali de forma lícita, vamos falar, numa negociação lícita do que poderia, não ia resolver. Porque o foco deles era me tirar das eleições de 2026 e tiraram. Vou pedir para a senhora dar 2 passos para trás comigo aqui, para a gente melhorar a iluminação. Quero te perguntar uma outra coisa. A senhora falou sobre o irmão dele, que é o prefeito da cidade. O prefeito Silvio Barros se envolveu de alguma forma, a sua opinião sobre esse processo? Ele se colocou contra, né? Tem entrevistas, ele se colocou contra, mas é o Silvio Barros que a gente já conhece das outras vezes, né? É uma pessoa que bem intencionada, é um bom gestor, mas não consegue colocar na prática a vontade dele, porque ele também está a serviço do irmão dele, do Ricardo Barros. Né? Todos ali são... A Prefeitura de Maringá, na mão do Ricardo, favorece a eleição dele do ano que vem, né? A reeleição. Então isso é um jogo do irmão dele, que ele faz parte disso, né? Mas ele era contra, ele se colocou contra, fui falar com ele também. Ele tentou ligar, ligou para alguns vereadores ali para falar que eu sou contra, mas em momento nenhum Silvio Barros deu a ordem. O PP não é para caçar a vereadora mais votada. Isso não teve. Ele só externou que ele era contra, mas isso era pouco. A senhora disse aqui, agora há pouco, que a posição do relator, Sidney Telles, não foi independente. Ele teria escrito esse relatório, de repente, a 4 mãos. Como foi isso? Eu estava... Quando o dia que eu fui falar com o Silvio, para ele tentar mostrar para mim que ele não estava passando a informação para os vereadores para me caçar, ele fez uma ligação no Viva Voz para o Luiz Neto, e o líder do governo. E falou: Luiz, chegou na minha orelha, nos meus ouvidos, que estão falando que eu sou contra, que eu sou a favor da cassação. Ele falou: não, prefeito, de jeito nenhum, essa conversa não existe. Para a base está muito claro que o senhor é contra, né? Já deixou claro isso. E ele falou... Aquilo ali, falou: então, Luiz, mas porque está chegando no ouvido, ele ficou ali batendo, né? Eu fazendo com a cabeça, sim, então falando, a sua base culpava o Silvio, falava: não, eu não vou poder votar porque a base não quer. Aí, nisso, o Luiz Neto solta a pérola, que sem saber ali, que eu estava ali na frente, falou: inclusive, prefeito, amanhã, daí o Silvio perguntou sobre o relatório, daí ele falou: inclusive, prefeito, amanhã o Sidney Telles vai se encontrar com o Ricardo Barros para definirem o relatório. Por isso que eu fui falar com o Ricardo Barros. Porque ali eu ouvi, como assim? O deputado lá em Brasília vai vir para Maringá para cuidar do meu relatório, do meu processo? Então... Isso é sério, Cris. Isso é sério porque é alguém externo agindo dentro do relatório, porque ele não faz parte da Câmara. Não. E ali daí ficou depois aí as conversas de bastidores. Isso eu estou falando porque eu presenciei. Isso aconteceu comigo, minha chefe de gabinete estava junto. Agora, e as conversas de bastidores, de corredor... que o Sidney precisava, sim, ter a certeza do Ricardo, garantir os votos. Porque o Sidney Telles não faria um relatório para me caçar, para chegar lá e os colegas não caçarem. Ele se queimaria com a cidade pro resto da vida. Então, era essa negociação, esse é o acerto. Então, por isso que quando saiu... Né, e tem também, assim, até eu liguei para o Jacovós, liguei para o do Carmo, fiz minha parte. Olha, tem como pedir? Né? Não foi, explicava o que tinha acontecido, explicava o processo. E o do Carmo falou comigo na terça-feira, segunda-feira, acho que foi. Ele falou assim para mim: eu estou em Brasília, segunda-feira à noite, eu estou em Brasília e o relatório não saiu. Eu falei: saiu, o relatório saiu hoje. Ele falou: como é um relatório? Eu falei: pela cassação. Ele falou: não, então tá certo, então o Ricardo tem os votos, porque era isso. Que o relatório sairia de acordo com os votos que o Ricardo tivesse. Então é uma grande combinação, é isso? É dessa forma que a senhora entende? Sim, Maringá precisa saber. Né? Fala assim agora, igual o Sidney Telles falou, agora que ela viu que ia ser caçada, possivelmente caçada, e foi caçada, a Cris Lauer está tirando, está nos ofendendo, caluniando? Não. Maringá precisa saber. Ou os 20 acham, incluindo os deputados, acham que daqui 2 anos... E os vereadores daqui 4 quase vão se reeleger nesse silêncio fazendo isso daí? Eu estou fazendo o meu papel, vocês já me conhecem, eles já me conheciam. Eles sabiam o vespeiro que estavam mexendo.
A senhora propôs para o Ministério Público uma denúncia contra o vereador Mário Hosokawa por uma questão parecida, envolvendo advogados também. A senhora pediria para a Câmara um processo semelhante ao da senhora contra ele também? Já passou isso pela sua cabeça? Contra o Mário Hosokawa até está pronto. Nós temos três pedidos de cassação do Mário Hosokawa, totalmente bem fundamentado. Meu advogado já está pronto. Mas do Mário Hosokawa eu vou dar uma seguradinha, Márcio. Não é interessante agora para mim. Eu vou deixar o PP se ajeitar entre eles. Por quê? Eu quero saber. Por que não é interessante? Porque eu estava sofrendo até uma pressão, assim, vamos falar, por parte até da presidente, como eu tenho motivo, eles já sabem que a Cris Lauer dá a cara e vai mesmo, então era uma insistência demais por parte da presidente para que eu entrasse com um pedido de cassação contra o Mário Hosokawa. Eu falei, tá, eu vou entrar porque na minha cabeça, pelas questões que realmente de justiça que ele merece realmente. Mas aí eu entendi, Márcio, agora, essa semana, e inclusive não é mentira porque eu falei para a Major na minha sala, terça-feira. Falei, Major, inclusive vocês estavam me pedindo, porque eu descobri porque vocês queriam tanto que eu pedisse a cassação. Porque possivelmente a chapa do PSD caia, né? Possivelmente. Caindo a chapa do PSD, o PP vai ficar com 5 cadeiras. Porque tem que fazer a retotalização dos votos. Isso, daí o PP ficaria com 5 cadeiras. A última, a menos votada, é a Major, presidente. Então cairia a Major e o Mário continuaria. Então agora parece que tem uma pressa do PP em se livrar do Mário logo, porque o Mário Hosokawa faz parte do passado do PP, né? Agora o futuro do PP é a presidente da Câmara, a Major, que está sendo preparada e é funcionária do Ricardo Barros há muitos anos, a gente sabe disso. Né? Há muitos anos que ela tem os cargos públicos, que trabalhou com o Ricardo. Então está sendo trabalhada. Então, pelo seu entendimento, com a possível cassação do Mário Hosokawa, ela assumiria de vez a vaga, caso isso venha a acontecer de perderem a cadeira, é isso? É isso, eu acredito que sim. Agora eu acho, né? Porque essa insistência dela de eu entrar com a cassação, acho que daí ela poderia ficar mais tranquila, né? Falar, bom, agora não sou eu, né? Que já foi... Márcio, né? Na época eu não escondo nada, nas minhas lives eu falei como foi construída essa chegada dela na presidência, né? Tanto que na minha live eu falei, Major, eu jamais faria o que você fez para chegar na presidência. Vamos ver você daqui para frente. Né? Eu dei ainda o benefício da dúvida, tentando ver, né? Mas se mostrou que realmente é tudo igual. A senhora acredita que dá para voltar para a Câmara? A senhora pensa nisso? Eu creio no Deus vivo e poderoso que nós servimos, Márcio. Então eu acredito que isso daí está nas mãos de Deus mesmo. Eu falo que a cadeira que Deus deu, o homem não tira. Então se tiraram ontem, teve a permissão de Deus. Porque o Deus ele não abandona um justo. Talvez para algo maior, para algo, né? Porque foi aquele processo de cassação ano passado que achavam que era o meu fim, me fez a vereadora mais votada da cidade. Então eles têm que ter medo, não é de mim, eles têm que ter medo do meu Deus, porque ele vem poderoso. A senhora foi eleita por 7.531 maringaenses. Tenho certeza que parte deles estão nesse momento para ouvi-la. Eu queria que a senhora desse algum recado para eles. A senhora tem algo para dizer para quem confiou na senhora, para quem votou na senhora, mas agora está vendo a senhora ser retirada do jogo? Quero falar para eles que andem de cabeça erguida, como eu estou andando, que não tem nada para eles terem um mínimo sabe, passar na cabeça deles que eles perderam o voto porque eu cometi alguma coisa ou não. Não, eu não fui cassada por algum crime. Eu fui cassada por não ser falsa, por falar a verdade, por não sentar no banquete e por não sujar minhas mãos de lama, ou barro, né? Então, eles podem andar de cabeça erguida e eu falo para a população geral de Maringá, não só para os meus eleitores, porque eu descobri como eu sou amada. Maringá me abraçou de um tanto, Márcio, ontem, que eu chorava, eu lia as mensagens, chorava, porque eu via realmente. E gente muito importante da cidade, vamos falar, indignado e sabendo. Eu falo para Maringá, até breve. Essa é a ex-vereadora Cris Lauer. Que entrevista, hein? Que revelações, hein? Pelo que ela disse, houve uma trama para ela ser cassada. Por isso que eu disse, seu Juliano, lá atrás, que a cassação dela não foi pela legalidade do ato,
Não foi pela... porque eles, os vereadores concordam que ela burlou a lei, foi condenada por improbidade. Vale lembrar, o juiz disse que não era grave ao ponto de perder o cargo. Tanto que a condenação dela na justiça não foi pela perda do cargo. A Câmara está dando uma punição maior do que a do juiz. Então a Câmara acha que a punição dela tem que ser maior. Na opinião da Câmara, o juiz errou. A Câmara sabe mais do que o juiz. O promotor que denunciou a Cris Lauer, no meio do processo, ele foi lá e falou para o juiz, eu peço para condenação, mas não acho que seja o caso de condenar ela a ser cassada e perder os direitos políticos. O promotor disse isso, o juiz disse isso. Já os vereadores não, fizeram cassar o mandato. Fizeram ela perder o mandato. Mas porque o que está por trás não é a questão legal do caso, parece. O que está por trás é uma trama política que roda e termina no colo do Ricardo Barros. Foi o que ela disse aí, Juliana. Ela disse muita coisa. Você conseguiu contato com os citados pela Cris Lauer nessa entrevista? Aí nós temos citados o deputado federal Ricardo Barros, o prefeito Silvio Barros, o líder do prefeito e vereador na Câmara, o Luiz Neto, e também foi citada aí a presidente da Câmara, a vereadora Majô. Conseguiu manter um contato com eles para saber um posicionamento deles em relação a essa entrevista? Até acredito que o próprio Luiz Neto e a Majô estavam em sessão, na verdade, né? Na verdade, não sei se tiveram tempo de responder sobre isso. Na verdade, não. A Majô eu não consegui falar com a presidente porque ela estava em sessão. O Luiz Neto não está nem em Maringá. Ele e o Sidney Telles estão em viagem para Curitiba. Por isso que eles queriam fazer a reunião ontem. Porque hoje eles não estariam na cidade. Seriam 2 votos para Cris Lauer. Entendeu? Então, a Majô não consegui falar com a presidente, a gente vai tentar agora, porque a sessão estava em andamento quando o programa começou. O Luiz Neto ficou de nos enviar uma nota oficial, ele chegou a mandar a nota, quando eu abri ele apagou a mensagem, porque acho que ele disse que ia editar a nota, provavelmente tinha alguma coisa escrita errado, mas até agora não recebi novamente. O Sidney Telles rebateu a fala dela, dizendo que não, ele disse assim, ninguém jamais teve o relatório. Aliás, ninguém teve, nem mesmo os demais membros tiveram acesso ao relatório antes dele estar pronto. Então ele nega que o deputado Ricardo Barros, como disse a ex-vereadora, tenha ajudado ele a escrever o relatório. Ele negou isso, tá? Eu mantive contato com a assessoria do Ricardo Barros e do prefeito Silvio Barros, e os dois, por enquanto, não se manifestaram com relação a essas acusações da vereadora ou da ex-vereadora Cris Lauer. O que ela disse é muito sério. Esse negócio de, antes de escrever o relatório, o Sidney vai levar para o Ricardo Barros ler antes. Isso é muito grave. Isso é muito sério. E aí é um chute. É um chute. Isso é o Márcio que está dizendo, é um achômetro nosso. É o Márcio que está dizendo, não foi a vereadora. Eu acho, ela até negou para mim e para o Nininho. A gente estava conversando com ela, eu perguntei isso para ela, ela falou que não. Mas eu acho que para ela falar isso, a vereadora pode ter alguma gravação que comprove essas coisas que ela disse. Eu perguntei ou não perguntei, Nininho? A senhora gravou essas conversas? Ela falou, não, jamais faria isso. Eu falei, tá bom. Só que ela falou com muita certeza. Aí eu não sei. Ela disse que não tem gravação de nada. Mas para ter a certeza que ela teve falado